Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1221 do STF. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, na sua rede social preferida, ou mesmo naquele grupo de WhatsApp cheio de gente interessada, porque com certeza isso fortalece demais esse projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje. O primeiro julgado foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por ofensa ao regime de precatórios, a homologação de acordos em juízo prevendo pagamento direto de débitos judiciais, inclusive honorários sucumbenciais, por empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais que atua sob regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Então, olha só. O artigo 100 da Constituição Federal traz a regra do precatório. O que é essa tal dessa regra do precatório? É a regra segundo a qual as dívidas da União, Estados, DF, municípios são pagas em ordem cronológica. Então, é um instituto, não é, que visa garantir que não haja preferência no pagamento de determinadas pessoas em detrimento de outras. Então, os pagamentos são feitos em ordem cronológica. Aí sempre surge aquela dúvida: professor, empresa pública paga por meio de precatório? Aí, gente, depende. O que você vai verificar? Se for uma empresa pública que atua em regime não concorrencial e que não tem intuito primário de lucro, essa empresa paga mediante precatório. Aí é uma opção, ela pode pagar? Não. Não é opção não, tá? Não pode pagar, não. Ela paga mediante precatório. O ponto é esse, tá? Então, se é uma empresa pública, eu vou repetir, que atua em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, paga mediante precatório. A contrário senso, né? Se ela atua em regime concorrencial, se ela tem finalidade lucrativa, ela não paga mediante precatório. Beleza. O que aconteceu no caso concreto? Era a Companhia de Água e Esgoto de Rondônia, que é uma empresa pública que atua em regime não concorrencial sem finalidade lucrativa, não é? Mas essa empresa ela realizou uma série de acordos judiciais prevendo pagamento de valores sem observar a ordem dos precatórios, inclusive pagamento de honorários de sucumbência. E aí, isso é possível? Não, isso não é possível, tá, gente? Por quê? Porque isso importa uma burla do regime de precatório, como eu disse, enfatizei, não é uma possibilidade, é uma obrigação. Tem que pagar mediante a ordem dos precatórios. Então, como é que ficou o destaque? É inconstitucional, por ofensa ao regime de precatórios, a homologação de acordos em juízo prevendo pagamento direto de débitos judiciais, inclusive honorários sucumbenciais, por empresa estatal prestadora de serviços públicos essenciais que atua sob regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Próximo julgado, inserido na Constituição Federal, destaca da seguinte forma: é constitucional, por se inserir no âmbito da competência legislativa concorrente em matéria ambiental e não implicar restrição desproporcional ao exercício profissional, norma estadual que proíbe a pesca profissional em determinada região com o objetivo de proteção ao meio ambiente. Então, nós temos aqui a lei do estado de Rondônia, que proíbe a pesca profissional em uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Guaporé, seus rios, lagos e afluentes. O fundamento seria a proteção ambiental. E aí busca-se a inconstitucionalidade alegando que tratam-se de bens de domínio federal e que seria uma restrição desproporcional ao exercício profissional dos pescadores.
que o STF entendeu? Entendeu que a lei é constitucional. Então vamos lá, quais são os fundamentos, tá? Primeira coisa, tratar sobre proteção ao meio ambiente e tratar sobre pesca são matérias de competência concorrente da União, Estados e DF. Então está lá no artigo 24, inciso 6º da Constituição Federal. Competência concorrente para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. Então, o primeiro ponto é esse, né? Temos uma matéria de competência concorrente. Aí, alguém pode dizer, mas no caso em questão, a matéria envolve recursos naturais que são de domínio federal. Tá, não tem problema quanto a isso, tá? A grande questão aqui vai ser verificar se de fato essa legislação tem uma finalidade precípua de proteção ao meio ambiente, se ela é proporcional e por aí vai. E se entendeu que sim. Por quê? Então vamos lá. Primeiro, né, já vimos que a matéria é de competência concorrente, então tá tudo certo. Os estados, eles podem sim trazer leis mais protetivas, o que eles não podem é trazer leis menos protetivas. Não houve usurpação da competência da União por se tratar de uma área que é de domínio federal, porque isso por si só não elimina a competência concorrente estadual para legislar sobre proteção ambiental naquela área. E aqui, agora tratando sobre a proporcionalidade, se verifica-se que a restrição à pesca profissional não foi absoluta. Então, por exemplo, a lei trouxe que era possível a pesca de subsistência, a pesca esportiva / turística, né, que é aquela que pesca e solta, a pesca amadora de captura, enfim, trouxe possibilidades ainda. O que de fato ficou proibido? Aquela pesca profissional com técnica que seja considerada predatória, porque entendeu-se que naquela área específica, aquele tipo de pesca, ela acabava trazendo, não é, um dano ambiental que era muito gravoso. E olha só, a versão mais atualizada da lei até chegou a trazer uma possibilidade de comercialização de até 280 quilos de pescado por mês por pescador profissional devidamente autorizado. Então se mostra, né, que o objetivo aqui não é uma limitação absoluta, mas tão somente uma limitação razoável que tem realmente uma finalidade protetiva ao meio ambiente. Então, por todos esses motivos, lei constitucional, e o destaque ficou, é constitucional, norma estadual, que proíbe a pesca profissional em determinada região, com o objetivo de proteção ao meio ambiente, fundamento porque se insere no âmbito da competência legislativa concorrente em matéria ambiental e não implica restrição desproporcional ao exercício profissional. Gente, eu vou fazer aquele convite bem especial, tá? Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada, a mais de 100 planos de leitura, com tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Então vem fazer parte, eu te aguardo. Com certeza vai ser um baita diferencial nos teus estudos. Gente, eu juro a vocês que eu vejo essas provas, como a do Enem, por exemplo, essa última prova do Enem, mesmo provas de primeira fase, de segunda fase, até mesmo de juiz, de defensor. Gente, é o nosso material ali naquelas provas. É impressionante, assim como é impressionante o tanto de gente que vem falar comigo e diz, professor, eu ouvi sua voz fazendo a questão lá na prova tal, então na Defensoria da Bahia, por exemplo, no TJ do Ceará, TJ do Pará, enfim, várias, sempre tem um monte de gente dizendo isso. E aí, se você escuta minha voz aqui, imagina no nosso material completo, que tá tudo lá. Então, com certeza vai ser um grande diferencial, viu? Eu te aguardo e eu tenho certeza que você não vai se arrepender.
Então vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente, você vai ver que é mais fácil do que você imagina e que vai ser um grande diferencial na sua futura prova de títulos. Seguindo em frente, último julgado de hoje, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é constitucional por não violar a facultatividade do regime previdenciário complementar, a inclusão automática de novos servidores públicos federais em planos de previdência complementar, desde que preservado o direito de saída e a restrição integral das contribuições vertidas. Gente, olha só. A Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe a obrigatoriedade da criação de previdências complementares para os servidores públicos que fossem de regimes próprios de previdência e que ganhem acima do teto do INSS. Então, por exemplo, imagina que você passou num concurso que o salário é R$30 mil, mas o teto do INSS hoje é 8 mil e pouco. Então, como é que vai funcionar? Você vai contribuir em cima desses 8 mil e pouco, né, para o seu regime próprio de previdência, e caso você queira, você vai contribuir para uma previdência complementar, que é uma previdência privada, tá? Para que quando você se aposente, você tenha ali uma reserva financeira suficiente para manter seu padrão de vida. E é isso, tá? É um regime aí de capitalização nesse sistema de previdência complementar. Agora é uma opção você pensar assim: eu sou um mago das finanças, eu mesmo vou investir meu dinheiro. Não vou colocar em previdência complementar nenhuma, não. Opção sua, não tem nenhum problema. Agora, como é que funciona na prática? Quase todos os estados é assim, a nível federal também é assim, até porque está previsto na lei federal. Quando o servidor público entra, ele automaticamente é inscrito nessa previdência complementar. Se ele quiser, ele pode pedir para sair, e aí ele tem inclusive a possibilidade de restituição integral das contribuições que ele pagou, caso ele peça em um determinado período, que no caso, no âmbito federal, é 90 dias. E aí, gente, isso é constitucional, essa inscrição automática? Olha só, isso é constitucional sim, desde que haja esse direito de saída, não é? Com a restituição integral das contribuições vertidas, beleza? Não vamos confundir a situação daquele servidor público antigo, que ele tem de fato que optar, então ele está no regime próprio integral, né, pagando integralmente em cima do salário dele. Ele pode chegar e dizer: não, eu quero sair desse regime aqui e eu quero optar pela previdência complementar. E aí ele vai, tá? Ele tem essa opção. Agora o servidor novo não, ele não tem a opção de contribuir sobre o salário dele inteiro, não. Ele tem a opção de contribuir sobre a complementar, ou então ele fica com a proteção previdenciária dele só até o teto do INSS. São as duas opções dele. O fato de ele ser automaticamente inscrito não faz com que o regime deixe de ser facultativo, porque ele tem o direito de saída, tá? Então não é nenhum problema. Beleza? E dois últimos pontos aqui. Um dos argumentos pela inconstitucionalidade é porque essa inscrição automática traria um aumento de despesa para a União. Mas por que, professor? Porque existe uma contraprestação da União para cada real que o servidor público coloca no plano de previdência complementar. Então, por exemplo, eu não sei como é que é a nível federal, mas a nível estadual aqui no Pará, por exemplo, a cada R$1 que você coloca, o Estado contribui com R$1 também, até um determinado limite, né? Até um determinado percentual, que aqui no Pará, salvo engano, é 8%. Não é? Aí a inscrição automática faria com que a União estivesse pagando esse valor por alguém que eventualmente poderia não querer. Mas, gente, olha só. Primeiro ponto, essa pessoa pode optar por sair, não é? E se sair em 90 dias, ela recebe de volta só o que ela contribuiu, não é o que a União pagou também, não. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, mesmo com essa contraprestação, na prática há uma redução de custos com a Previdência, tá?
em relação ao regime anterior. E uma redução grande, tá? Porque, enfim, a previdência anterior era muito melhor, né? Era muito melhor contribuir sobre o integral e ter uma proteção previdenciária de verdade, porque a de hoje não é, né, uma proteção previdenciária. Enfim, se você tem um salário alto, aquilo que a Previdência vai lhe trazer em termos de proteção é ínfimo, perto do que você ganha, né? Então, nem de longe mantém padrão de vida. Mas, enfim, então, de fato, esse argumento da despesa criada, enfim, não faz sentido porque, na verdade, se tem uma redução de despesa. E o segundo ponto foi que se trouxe que teria havido contrabando legislativo, porque, na verdade, essa questão da inscrição automática veio através de uma emenda parlamentar em uma medida provisória, né? Então seria o tal do jabuti, tão famoso jabuti, que eu algumas vezes falei o nome errado aqui no podcast, e nem vou falar o nome que eu usei errado para você não errar também, mas enfim, o jabuti é aquele negócio que está ali que não deveria estar, não é? Então imaginar, é uma medida provisória que trata sobre, sei lá, regime de importação de carros, de carros elétricos para o Brasil. Aí chega um parlamentar e faz uma emenda para tratar sobre o tema da inclusão automática do servidor público no plano de previdência complementar. Aí nós temos um jabuti, né? Um contrabando legislativo. Isso gera uma inconstitucionalidade, tá, gente? Mas não foi o caso, tá? No caso, realmente, havia pertinência temática, porque a medida provisória, ela tratava sobre temas relacionados à sustentabilidade previdenciária. Então tá tudo certo, né? Não houve contrabando legislativo, não se trata aqui de um jabuti. Professor, mas calma, eu só não entendi de onde é que vem esse jabuti. Gente, jabuti foi uma frase do Ulisses Guimarães, né? Um ex-presidente da Câmara dos Deputados e que também foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E ele disse uma frase que foi: jabuti não sobe em árvore, se tá lá ou foi enchente ou foi mão de gente. Então, é bem essa lógica, né? Se o jabuti está em cima da árvore, provavelmente foi mão de gente. Da mesma forma, quando tem uma matéria muito esquisita ali no meio de uma medida provisória que não tem nada a ver com a outra, também tem mão de gente ali, não é? Então, por isso que ficou famosa essa expressão jabuti. E como é que ficou o último destaque, então? É constitucional por não violar a facultatividade do regime de previdência complementar a inclusão automática de novos servidores públicos federais em planos de previdência complementar, desde que preservado o direito de saída e a restituição integral das contribuições vertidas. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, já deixa aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, vai fortalecer demais, já compartilha, já marca a gente. E por hoje foi isso e até a próxima.